Bom dia, namastê a todos que estão chegando agora na live. Fiquem à vontade vocês aqui. Lívia, muito obrigado pela rosa. Esta live será uma aula sobre inteligência emocional. Silvia, bom dia, namastê, fica à vontade na live. Não reparem porque ainda estou me recuperando da gripe. Roberta, bom dia, namastê, fica à vontade aqui na live. Então, gente, até agora eu não tenho recebido canalização até este momento. Valdson, bom dia. Não tenho recebido canalização ainda. Yolanda, boa tarde. Então, eu vou dar início nesta aula. Ana Andrade, muito obrigado pelo presente. Yolanda, seja bem-vinda de Angola, fica à vontade aqui na live. Bom dia a todos que estão chegando agora. Namastê a todos. Valdson, muito obrigado pela rosa. Então, gente, estarei falando para vocês sobre inteligência emocional aqui nessa live. Leone, muito obrigado pela rosa também. Peço para vocês curtirem a live, compartilharem também com mais pessoas, porque quanto mais pessoas tiver na live, o TikTok valoriza mais o conteúdo. Então, eu peço para vocês compartilharem esta live. Como vocês sabem, o TikTok tem derrubado os meus outros perfis. Agora só tenho esse perfil aqui para fazer live no TikTok. Irei estar criando novos perfis para prevenir, porque infelizmente o TikTok persegue quem fala a verdade, né? Daniel, bom dia, namastê. Fica à vontade aqui na live. Ana Andrade, eu pedi para o meu pai esperar um pouco, porque eu vou dar uma aula. Pedi para ele esperar. Ele falou que tudo bem. Então, gente, vou estar dando início aqui nesta aula sobre inteligência emocional. Lógico, né? Quem quiser se aprofundar no assunto, eu aconselho que adquira este livro. É um livro muito bom sobre inteligência emocional. Use, é verdade. Quando a gente fala a verdade, somos perseguidos. Infelizmente, por esse motivo, o TikTok derrubou quase 10 perfis que eu tinha aqui no TikTok. Fiquei apenas com esse perfil aqui principal. Até estranhei porque não derrubaram ainda. Mas é assim mesmo. Faz parte. Infelizmente, quando a gente vai contra o sistema dificulta tudo aqui neste mundo. Agora, se isso daqui fosse live de dança, live de falar besteira, o TikTok impulsionava as lives automaticamente para mais pessoas verem, para milhões de pessoas. O próprio TikTok facilitaria para que isso tudo acontecesse. Agora, como é uma live que falamos sobre a verdade, sobre os seres da escuridão, sobre nova ordem mundial, somos perseguidos por tudo isso. Ana Andrade, muito obrigado pelas rosas. A Ângela escreveu: é sinal que você está no caminho certo. Sim, é verdade. Quanto mais perseguidos somos, porque mais falamos a verdade, e a mentira deste mundo não quer a verdade, porque ajuda a abrir a mente das pessoas, ajuda a tirar as pessoas do domínio, do controle desse sistema. Então vamos dar início sobre inteligência emocional.
primeiro lugar, quem foi o criador da inteligência emocional? Pastor David, bom dia, fique à vontade aqui na live, tá? Peço para vocês, gente, não repararem que estou um pouco gripado ainda. O criador da inteligência emocional, ele foi um psicólogo que se chama Daniel Goleman. Ele residia ali em Nova York, ali nos Estados Unidos. E só para vocês entenderem um pouco, um certo dia ele estava indo para o trabalho, ele pegava o ônibus em uma daquelas ruas ali, que eu não vou lembrar agora o nome da rua, e tinha um motorista que todo passageiro que entrava dentro daquele ônibus, aquele motorista cumprimentava todos os passageiros um por um, falava bom dia, muito educado, seja bem-vindo. E esse psicólogo, Daniel, ele observava que nenhum dos passageiros respondia para ele. Entrava com a cara fechada dentro do ônibus, ia, sentava no seu lugar, e esse psicólogo começou a observar a atitude daqueles passageiros e a atitude daquele motorista. Porque independente se aqueles passageiros retribuía a educação do motorista ou não, aquele motorista continuava fazendo a mesma coisa com todos os passageiros que entravam ali dentro daquele ônibus. Então, desembarcar, aqueles passageiros começaram a responder, porque o motorista falava de novo, vai com Deus, tenha um excelente dia, e os passageiros começaram já a retribuir. Então o que acontece? A atitude daquele motorista, ela no decorrer da viagem mudou o humor daqueles passageiros, dentro do ônibus. Aqueles passageiros entraram de mau humor e saíram de bom humor. E aquele psicólogo, Daniel, ele começou a observar isso e começou a se interessar pelas emoções, pela inteligência emocional. Aí ele começou a estudar mais a fundo sobre isso. Ele começou a se aprofundar. E ele, antes de publicar esse livro, Inteligência Emocional, ele esperou sair alguns trabalhos científicos que apoiavam aquela tese que ele estava ali começando a compreender. Então, assim que saíram os trabalhos científicos que comprovaram aquela teoria que ele escreveu no livro, aí ele foi e publicou o livro. Então, só para vocês entenderem, uma pessoa que tem inteligência emocional, o que essa pessoa tem? Que aquelas que não têm inteligência emocional geralmente não têm. Gente, vocês estão me ouvindo bem? O Daniel escreveu: o sinal tá ruim, vocês estão me ouvindo bem? Será que está travando a live? Como que tá aí? Estão ouvindo bem? Tá travando? O sinal tá ruim, então eu acho que eu vou dar início no outro aparelho para ver se melhora. A Regina escreveu: tá bom. Leona escreveu: trava de vez em quando. Se ficar muito ruim, vocês falam que eu inicio novamente a live no outro aparelho. Mas até agora tá dando para entender o que foi dito até agora? A Ana Andrade escreveu sim, então vamos dar continuidade.
Cleide, bom dia, namastê, fica à vontade na live, tá? Então, gente, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela possui esses critérios que eu vou falar aqui: autoconfiança, autocontrole, superação, resolução de conflitos, flexibilidade, honestidade. Ela possui foco, humildade, otimismo, iniciativa, zero zona de conforto, servir ao próximo. Tudo isso possui uma pessoa que tem inteligência emocional. Cleide, namastê, fica à vontade aqui na live, tá? Então, gente, autoconfiança. O que é autoconfiança? A pessoa, ela confiar em si mesma, ela saber que ela é capaz de qualquer coisa. Pleiadiano, bom dia, fica à vontade na live. Rômulo, bom dia, namastê. A pessoa entender que ela não pode deixar ninguém dizer o que ela é capaz ou não. Ela tem que saber até onde ela pode ir. Entende? É você que tem que decidir aonde você quer chegar e o que você pode fazer para chegar até lá, confiando em si mesmo. Autoconfiança é isso. E autocontrole? O autocontrole é você saber se controlar, certo? É você ter o controle das suas emoções, usá-las apenas no momento certo. Superação. Se você tem um problema, aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma coisa de ruim, você ter a capacidade de superar aquilo e conseguir alcançar até algo melhor do que aquilo anterior que você perdeu. Estou dando um exemplo de uma perca, alguém que perdeu um relacionamento, ficou muito triste, alguém que perdeu o emprego dos sonhos, pensava que ia viver muitos anos naquela empresa e foi mandado embora. Então, superação. Você superar aquelas emoções e conseguir seguir em frente a sua vida, dar a volta por cima, certo? Resolução de conflitos. Você conseguir resolver conflitos sem deixar com que suas emoções te atrapalhem. Entende? Essa é uma pessoa que sabe resolver, que sabe usar as emoções certas, no momento certo, e fazer com que a confusão seja resolvida da melhor forma possível. Flexibilidade. Tente entender o lado do outro. Não olhe só o seu lado. Tente ser flexível, compreender, ter compreensão. O porquê essa pessoa teve essa atitude comigo? Por que será? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu dei algum motivo para isso? Entende? Tenta analisar ambos os lados. Tenha flexibilidade. E honestidade. Nunca prejudicar ninguém. Seja honesto consigo mesmo e com o próximo. Certo? E o foco. Você quer fazer alguma coisa na sua vida. Você quer terminar uma faculdade ou quer se dar bem na sua profissão. Seja uma pessoa mais focada. Pare de procrastinar. Entende? Foca, direciona toda aquela energia naquilo que você quer fazer e faça da melhor forma possível. Entende? E a humildade. Seja sempre humilde para reconhecer que sempre terá alguém que sabe mais que você. Sempre vai ter alguém que já chegou aonde você quer chegar, certo? Sempre vai ter alguém na sua frente, um passo na sua frente. Sempre terá alguém que aquilo que você deseja, aquela pessoa já tem. Então, faça isso e pode ter certeza que você se dará bem. Otimismo, seja autoconfiante, certo? Seja uma pessoa otimista.
iniciativa. Inicie. Por exemplo, você brigou com alguém. Tenha a iniciativa de chegar até a pessoa e pedir desculpa. Seja no relacionamento, seja uma discussão com um amigo ou com seu patrão. Entende? O que é zero zona de conforto? Você tem que entender que a zona de conforto é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. A pessoa que está na zona de conforto é aquela pessoa que ela não quer evoluir, é aquela pessoa que fica o tempo todo sem fazer nada, senta no sofá, deita na cama. É aquela pessoa que ela não tem ação. Então, zero zona de conforto, para quem tem inteligência emocional, é uma pessoa que não se dá o luxo em estar na zona de conforto, entende? Servir ao próximo. Sempre que você ajuda alguém, quando você tem inteligência emocional, você se sente feliz com aquilo, entende? Você se sente feliz por ajudar alguém a ficar feliz. A felicidade do próximo, ela te ajuda. Ela te dá um ânimo, entende? Porque você fez por alguém algo que contribuiu de alguma forma com aquela pessoa. Então, gente, tudo isso é importante vocês saberem que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tem essas qualidades, tá? Na verdade, gente, não existem pessoas que são burras apenas cognitivamente, tá? Existem também pessoas que são burras emocionalmente. E as pessoas que são burras emocionalmente é a pior de todas as burrices. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem controle. É uma pessoa que não sabe utilizar as suas emoções na ocasião certa, com a intensidade certa, certo? Por exemplo, uma pessoa que utiliza as emoções erradas, no momento errado, na ocasião errada. É aquela pessoa que está num trânsito, aí sem querer ela se distrai, ela acaba dando uma fechada em algum outro carro que está atrás. Aquele motorista daquele carro vai ficar nervoso, porque ele não tem controle emocional, vai começar a xingar aquele motorista da frente, vai chegar ali o carro lado a lado com o carro daquele da frente e vai começar a xingar. Aquele motorista que tem controle emocional, que está sendo xingado ali, ele vai entender que se ele não controlar as emoções dele, ele corre o risco até de ser morto no trânsito, porque ele não sabe se aquele que está alterado, xingando ele, está armado ou não, entende? Então aquela pessoa, se ela tiver inteligência emocional, ela vai falar: me desculpa, foi sem querer, desculpa aí, foi mal, entende? Agora uma pessoa que não tem inteligência emocional, se ela tiver burrice emocional, ela vai fazer o quê? Ela vai retribuir aquele xingamento, vai xingar aquele motorista de volta, e aí vai começar uma briga feia ali. Se aquele outro motorista tiver armado, ou até ele mesmo, se ele tiver armado, um dos dois vai cometer uma tragédia ali no trânsito, entende? Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Isso é um exemplo de uma pessoa que não tem inteligência emocional, comete uma briga, sai morte, tudo porque a pessoa não tinha o controle de suas emoções. Agora uma pessoa que tem inteligência emocional, ela mantém na paz aquilo, pede desculpa, aí a outra pessoa, se ela também, realmente for uma pessoa de caráter, ela vai desculpar, vão embora, cada um vai para o seu canto, e resolveu uma coisa que poderia causar até a morte, certo? Então as pessoas têm que ter esse entendimento. Nesse mundo que vivemos, não dá para ficar sem inteligência emocional, tá? Então, gente, na verdade, a inteligência emocional é a habilidade em usar as emoções certas, nas ocasiões certas, na intensidade certa também. Isso
é inteligência emocional. Também, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Inteligência emocional, gente, não significa que nós não podemos sentir medo, não significa que não podemos sentir estresse e nervosismo. Não significa isso. Por quê? Nós somos humanos. Nós podemos sentir medo, podemos sentir estresse, só que o que vai mandar é o que nós vamos fazer com esse medo e com esse estresse. Aquele que tem inteligência emocional, ele vai saber controlar e sentir medo na ocasião certa. E vai saber controlar o nervosismo e o estresse e saber usar na ocasião certa. Se nós não tivéssemos medo, nós iríamos fazer tudo de qualquer jeito. Por exemplo, ao sair na rua para atravessar uma rua, não teríamos o medo de ser atropelados, certo? Iríamos sair atravessando a rua de qualquer jeito, sem olhar para os lados. O medo, ele nos impede de fazer isso. Ele nos dá aquela percepção de, se eu sair de qualquer jeito para atravessar a rua, se vir um carro me atropelar, eu vou morrer. Entende? Então o medo, ele é necessário, só que ele tem que ser um medo controlado. Entende? Se a pessoa fica nervoso, é necessário, é uma reação fisiológica, mas a pessoa tem que ter o controle para não usar aquele nervosismo de forma errada. Entende a diferença? Um exemplo: o pai ou a mãe corrige um filho, que é um garoto ainda, que está fazendo coisa errada. O pai vai dar algumas cintadas no filho. Aquele filho vai sentir o medo de apanhar do pai ou da mãe novamente. Não vai cometer aquele erro novamente. Agora tem aquele pai, aquela mãe que nunca deu uma cintada no filho. Sempre só diz: filho, não faz isso. Beleza. Os filhos cresceram. Qual é o filho que vocês acham que vão respeitar mais aquele pai e aquela mãe? Escrevam aí só para ver se vocês estão entendendo o que é inteligência emocional. Qual filho vocês acreditam que vai respeitar mais o pai e a mãe quando crescer? Aquele que foi corrigido com alguma cintada ali, naquele ato errado que cometeu, ou aquele que o pai e a mãe passou a mão na cabeça e só falou: faz isso não, tá filho, porque isso é feio. O que vocês acham que vai crescer tendo uma atitude, uma postura de homem e de mulher de verdade? Qual dos dois? Pleiadiano escreveu que foi corrigido. Leona escreveu que foi corrigido. Regina, o que foi repreendido. Então, é isso mesmo. O que foi corrigido. Vocês podem ter certeza, é verdade, Silvia, que foi corrigido mesmo. Pode ter certeza, o que foi corrigido, quando ele crescer, ele vai te amar, ele vai te visitar quando ele casar, vai na sua casa, vai ter o prazer de contar para a esposa dele: eu sou o homem que sou hoje porque meus pais me corrigiram quando foi preciso, me educaram bem. Esse pai e essa mãe teve inteligência emocional, porque ele usou o nervoso dele no momento certo para corrigir um ato errado de um filho. Entende, gente? Agora, aquele pai e aquela mãe que passa a mão na cabeça e fala: ele é pequeno ainda, não sabe o que faz, está tudo certo. Ou só fala assim de longe: filho, não faz isso não, meu filho, e deixa por isso mesmo. Aquele filho pode ter certeza que os pais passou a mão na cabeça, ele vai crescer, dificilmente vai visitar os pais. Pode ter certeza que aquele filho, quando o pai ou a mãe morrer, não vai querer nem ir no funeral do pai e da mãe, tá?
Se for no funeral do pai e da mãe, ele vai apenas porque sabe que ia ficar chato diante de toda a família. E ele vai querer ir ali só para fazer uma média para dizer que foi no funeral do pai e da mãe. Por quê? Porque não foi corrigido quando deveria. Aí cresceu, mal criado, aprontou, fez bagunça, faz o que quer e não tem sentimento de amor. E cresce leviano, entende? Cresce aquela pessoa que acha que é dona do mundo, faz acontece, não respeita os pais. Tem muitos que até bate no pai e na mãe quando cresce. Então, aquele que não corrigiu, ele não tem inteligência emocional, porque ele não entendeu que a correção era necessária naquele momento. Ele não entendeu que se ele tivesse corrigido, aquele filho, ele iria crescer entendendo que aquilo que ele fez não era certo. Então ele já ia ter aquilo na mente, entende, gente? É muito importante estar dizendo isso também. O que mais? A mãe, ela resolveu fazer um almoço ali no dia de domingo para a família. Ela pegou, naquele almoço, ela passou horas ali para fazer aquela lasanha. Chega um filho, Ana Andrade, obrigado pelo presente. Chega um filho, vai, adolescente. É isso mesmo, Regina. Não é espancar, é corrigir na hora certa. É isso mesmo. Não precisa espancar. E nem é certo espancar, não. O certo, corrigir com a intensidade certa, com a proporção certa, sem exagerar. Aí a mãe fez aquela lasanha, chega o filho adolescente ali de 12 anos, tá brincando de jogar bola dentro de casa, aí dá um chute na bola, a bola cai na vasilha da lasanha, derruba no chão. A mãe vê aquilo, fica nervosa. A mãe pega, dá uma bronca no filho, fala para ele tomar cuidado, porque aquilo seria um almoço ali. Cristal, muito obrigado pelo presente. E aí tem uma outra mãe que pega e fala assim: nossa, meu filho derrubou a lasanha. Aí começa a rir. Ah, mas não tem problema não, filho. Você é meu filho, eu te amo muito. Pode brincar à vontade dentro de casa de bola, tá? Qual dos dois vocês acham que teve a atitude certa das duas mães e qual teve a atitude errada? Aquela que deu uma bronca no filho e falou: você destruiu nosso almoço, filho. Não era para fazer isso. Porque ela ficou chateada ali com aquilo que aconteceu. Ou vocês acham que a certa é aquela que fala: não tem problema não, filho, fica à vontade, brinca de bola dentro de casa, o importante é que eu te amo, isso é só um bem material, isso daí não tem problema não, tá tranquilo. Qual das duas mães vocês acham que fez certo, teve inteligência emocional ali, e qual foi aquela que teve a burrice emocional? Entendi, Regina. É isso mesmo. Tá certo. Então, gente, a que teve a inteligência emocional foi aquela que falou pro filho que ele fez errado. Não era para ele ter jogado a bola na lasanha e nem era para estar jogando bola dentro de casa. Essa foi a mãe que usou a inteligência emocional. Entende? A mãe que não teve inteligência emocional ali foi aquela que passou a mão na cabeça do filho e disse que não tem problema não em ter derrubado a lasanha. Então toda vez que a mãe estiver preparando uma comida, aquele filho vai continuar jogando bola dentro de casa e vai ter mais chances de estragar o almoço. Agora aquela que corrigiu, aquele filho já vai entender que ele não pode jogar bola dentro de casa e tem que prestar atenção no que está fazendo. Então, aquela mãe que corrige, ela tem inteligência emocional, porque ela sabe que ela está corrigindo para o bem do seu filho. Aquela que não corrige, pensa que está fazendo certo e não corrigir e está fazendo errado, porque ela não tem inteligência emocional. Ela tem burrice emocional, aquela que pensa que tem que deixar o filho fazer o que quer, sendo que ele ainda é pequeno, não é maior de idade. Então,
Inteligência emocional é uma coisa que muda a vida da pessoa que possui. Você pega uma pessoa que... Ana Andrade, obrigado pelos presentes. Vanderlei, bom dia, namastê, fica à vontade na live. Uma pessoa que tem inteligência emocional e ela tem tudo, tira tudo que ela tem, toda a riqueza que ela tem, todo o dinheiro, casa, carro. A pessoa que tem inteligência emocional, ela começa do zero, ela conquista tudo novamente e até melhor do que ela tinha antes. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela pode ter tudo, dentro de pouco tempo ela perde tudo e fica no zero. Por quê? Porque ela não soube controlar as emoções. Arcturizando, bom dia, namastê, fica à vontade. Aqui na live, tá? Silvia, é verdade. Automotivação, empatia também, a inteligência emocional, é isso mesmo. Então, as pessoas têm que ter esse entendimento. As pessoas precisam entender que... Vanderlei, fica à vontade aqui na live, tá? As pessoas precisam entender o que nós temos, né? Nosso cérebro, o córtex cerebral, e temos também cérebro reptiliano, certo? O córtex cerebral é aonde a gente para e pensa antes de tomar uma atitude. A parte reptiliana do nosso cérebro é aquela parte que age por impulso, que não pensa, age por impulso. Quando a pessoa tem inteligência emocional, ela consegue fazer com que o neocórtex ele se sobressaia sobre o cérebro reptiliano, entende? Ele consegue fazer com que a pessoa domine o seu cérebro reptiliano e não ao contrário, não deixa o cérebro reptiliano dominar a pessoa. As pessoas têm que entender também que nós temos os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Pessoas que são hemisfério esquerdo, geralmente, elas são pessoas mais racionais, certo? Pessoas que são boas de cálculo, pessoas que usam mais a razão. São pessoas mais racionais, pessoas mais pé no chão, pessoas que pensam antes de fazer qualquer coisa, são racionais. Pessoas que não agem por impulso. São pessoas que, se estão no meio de uma floresta, elas veem todas as árvores, entende? Mas essas pessoas não vêem um detalhe específico. Elas não enxergam uma flor no meio de todas aquelas árvores. Essas são pessoas que geralmente são hemisfério esquerdo, pessoas racionais. Pessoas que são hemisfério direito, elas são pessoas emocionais. São aquela pessoa que, se está numa floresta, ela não está enxergando o todo, não está enxergando todas as árvores, mas está focada naquela flor específica. São pessoas que geralmente são mais emocionais, que têm mais sentimento, que agem mais por impulso, entende? Pessoas que utilizam mais esse hemisfério direito são aquelas pessoas que agem mais pela emoção. Pessoas que geralmente são mais criativas, pessoas que geralmente gostam mais de pintura, de desenho, são aquelas pessoas que agem mais pela emoção. Então, nós temos esses dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Esquerdo mais racional, direito mais emocional. Quando o ser humano consegue unir o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, ela consegue utilizar de uma forma mais eficiente a inteligência emocional. Ela sabe quando ela precisa usar o nervosismo, né? A raiva na hora certa, sem exagerar, tá? Sem passar dos limites, apenas na medida certa,
na ocasião certa, com a intensidade certa. Sabe a hora que tem que usar a emoção e ser uma pessoa mais compreensiva, ser uma pessoa mais que vai mais pelo coração, pelo sentimento, entende? Então, quando a pessoa une os dois hemisférios, esquerdo e direito, ela consegue ter um controle maior de toda a situação. Ela consegue se sair melhor de uma situação difícil. Entende, gente? Então é muito importante dizer isso aqui. Pastor David, você fica à vontade aqui na live. Oi, Ezequiel, bom dia. Nossa, eu estava escrevendo e você me convidou para entrar. Bom dia a todos da rolagem, bom dia. Eu estava escrevendo assim que existe uma respiração que a gente chama de respiração alternada no yoga, que ajuda também a equilibrar os dois hemisférios do cérebro, que é uma respiração alternada, que inclusive eu vou estar passando no grupo, que é importante também, né? Porque além de controlar a ansiedade, o estresse, ela ajuda também a controlar esses dois hemisférios. É verdade, é muito bom, Silvia. Silvia, fica à vontade, se quiser comentar também sobre tudo isso, fica à vontade, tá? Então, Ezequiel, eu sei muito pouco sobre inteligência emocional, né? Eu não li muitas coisas, mas o pouco que eu li, além de tudo isso que você falou, né? Eu acredito que a automotivação também, a empatia, elas são muito importantes para a inteligência emocional, né? A automotivação como? Procura, por exemplo, eu quero emagrecer, tá? Então, o que eu posso fazer por mim para emagrecer? Né? É você ter o foco naquilo que você quer e você ter o discernimento. O que eu posso fazer? Uma caminhada? Uma academia? Mas eu não tenho dinheiro para ir numa academia, tá? Mas você tem um parque, você tem a rua que você pode fazer, né? As suas atividades, a sua caminhada. Então, isso tudo é uma automotivação que você tem que ter por você e não esperar alguém te empurrar para uma caminhada, para uma academia, porque se você não tem o foco daquilo que você quer, você não consegue, né, ter nada na vida. A automotivação é sua, não é o outro. Né? A gente nunca deve esperar pelo outro para você ter as suas coisas, para você conquistar algo. Né? A automotivação é nossa. Se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer por mim? Porque, como você falou, não existe pessoas burras. Né? Acho que existem mais pessoas preguiçosas do que burras. Não existe burrice, né? E a burrice emocional, você falou, é a pior que tem, né? Então, chega uma hora que nós temos sim que controlar as nossas emoções, observar as nossas emoções, ter conhecimento das nossas emoções. Sabe, eu dou um exemplo muito típico para os meus alunos. Os meus alunos chegam para mim e falam assim: mas é muito fácil, eu vou fazer yoga e vou comprar um floral para medo. Mas que medo que você tem? Porque existem vários tipos de medo. Tem o medo do escuro, medo da morte, medo de água, medo de pessoas.
tem medo de tudo, né? Então, você tem que conhecer qual é o tipo de emoção que você tem. É saber se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para isso, né? E isso você pode conseguir esse autoconhecimento através de terapias alternativas, através da própria psicologia, através do seu bom senso, de você se analisar, de você estar com você e não estar com a outra pessoa, né? Porque todos nós somos capazes de saber das nossas emoções e saber controlar. Nós somos capazes, nós somos centelhas divinas. Deus nos deu inteligência, nos deu saúde, nos deu sabedoria, né? Só falta o quê? A gente acordar, né? Porque não dá pra gente ficar só dormindo, né? E é como a Ana tá falando, conheço uma pessoa que tem medo do mar. Eu sou humana, eu morro de medo do mar. E tadinhos dos burros, são tão lindos. Exatamente, né? Nós somos pessoas maravilhosas, empoderadas. Então tem como sim a gente conhecer as nossas emoções, reconhecer os erros, e principalmente ter a automotivação, porque se você conhece tudo isso, você tem como obrigação sim ter essa motivação, automotivação e seguir em frente, né, para você conquistar aquilo que você deseja, para você conquistar mesmo as pessoas para o seu lado. Não sei, posso até estar errada, mas o pouco que eu aprendi do que eu li é isso, Ezequiel. E tem empatia, né? Quantas pessoas aqui que não têm empatia com as pessoas, né? Não se preocupam com as pessoas, não se preocupam em aprender, não curtem uma pessoa ou outra. Então tá na hora da gente começar a ter empatia. Se você não tem empatia por você, você não vai ter por ninguém, né? Porque tudo começa da nossa essência, tudo começa da gente e não o outro, né? Se eu não tenho empatia por mim, como é que eu vou ter por você, Ezequiel? Não existe isso, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a se analisar um pouco. Sei, estou errada? Falei demais. Não, tá certo, é isso mesmo. Tem uma forma boa para as pessoas também treinar inteligência emocional, que é assim, ó. Até hoje, gente, vocês começaram alguém tá aqui, começou alguma coisa e parou no meio do caminho, nunca terminou aquilo que começou, começa a terminar tudo que você começar a partir de hoje. Só que para ficar mais fácil para você, porque não vai ser fácil no início, porque você teve uma vida, quem tiver nessa situação, né, teve uma vida de começar uma coisa e parar no meio e desistir. Por exemplo, vou entrar numa faculdade, passou 6 meses de faculdade, desanimou, desistiu. Uma coisa é a pessoa não gostar do curso e querer trocar por outro, né? Agora desistiu simplesmente porque enjoou de estudar, cansou de estudar. Então vai, tranca a faculdade, não quero saber estudar mais nada na vida. Ou então, um outro exemplo, quero comprar um carro, então uma casa daqui a tantos anos, daqui a, sei lá, 10 anos, por exemplo. Aí a pessoa pega, o que ela faz? Começa a juntar um pouco de dinheiro, passa 2 meses, ela pensa, a minha televisão aqui, eu acho que com esse dinheiro que eu estou na conta, daria para trocar por uma maior. E aquela TV está tudo funcionando normal, tudo boa que você tem. Aí você vai e pega aqueles 5 mil lá que você pagou,
Aí você pega e compra a TV grandona lá, com a tela gigante, não sei o quê. Aí você fala, a partir do próximo mês começa a juntar novamente para comprar aquele carro que eu quero ou aquela casa. Aí beleza. Junta mais 6 meses, fala, nossa, eu tô com uma máquina aqui muito boa, mas essa máquina aqui ela não seca, só lava e centrifuga. Quero uma máquina que seca também. Vai lá, paga 5 mil numa máquina, vai lá nas Casas Bahia, né? Paga 5 mil numa máquina. Quer dizer, já passou um ano e você disse que ia começar a juntar para comprar ou seu carro ou sua casa. Passou um ano e você só gastou, não juntou nada. E sempre falando, o ano que vem vai ser diferente. Eu vou começar a juntar. Aí passa ano, faz a mesma coisa, compra outra coisa. E quando tem necessidade, beleza, ainda vai. Mas na maioria das vezes não é necessidade, porque a pessoa ela quer luxo. Aí ela pega e vai trocando aquilo que já está bom por algo melhor. Então, gente, quem tem inteligência emocional, o que tem que fazer para mudar essa situação? Se a sua mente ela foi acostumada assim, está treinada desse jeito, tem como você mudar isso. Como que você muda? Ao invés de você pensar daqui a 2 anos, faça metas curtas. Olha, daqui a 1 ano eu vou ter tanto. Começa a escrever. Daqui a 1 ano eu quero ter 5 mil reais ou 10, o tanto você conseguir. Dá um exemplo de 10. Quero ter 2 mil em 1 ano na conta. Daqui a 2 anos, 20 mil. Comece a escrever. Certo? Faça metas curtas primeiro, para você conseguir cumprir elas a curto prazo, para depois que o cérebro já estiver treinado, você cumprindo as metas curtas, você conseguir cumprir as longas, entende? Para treinar o cérebro, nós precisamos repetição. Começa a repetir. A repetição é a mãe da perfeição. Começa a repetir por 21 dias aquilo que você quer, é um hábito que você quer mudar, que você quer instalar um outro novo, né? Repete 21 dias. Aí vai. Eu vou fazer isso por 21 dias, eu vou ler esse livro. Dias, eu vou, sei lá, fazer uma meditação por 21 dias diferente, com mais foco. Você vai ver que até na sua meditação você vai conseguir evoluir mais. Não desista. Dentro desse prazo de 21 dias, passa focado, não deixe de fazer nenhum dia, nesses 21 dias, e você vai estar instalando no cérebro esse novo hábito, entende? A repetição vai te levar à perfeição. Então, voltando lá, no plano a longo prazo, você pega, conseguindo cumprir a meta de 1 ano, você aumenta a meta. Agora, eu quero uma meta de 2 anos. Vai, cumpre aquela meta de 2 anos. Conseguiu cumprir? Era de 5 anos, quer 2 anos. E vai cumprindo pequenas metas e vai treinar o seu cérebro a conseguir as longas metas. Chegar lá um dia que você vai estar com dinheiro lá para comprar o seu carro zero ou a sua casa e você vai ver que funciona. E não pode é ficar na zona de conforto e falar, nunca vou ter nada na vida, nunca vou ser nada na vida. Porque isso realmente vai fazer você não ser ninguém na vida. Agora, se você, de ação, parar de procrastinar. O que é procrastinar? Eu estou com a louça suja aqui, vou deixar para lavar amanhã. Eu estou com um livro ali, que seria muito bom se eu ler, mas e a coragem para pegar naquele livro? Então, isso é procrastinar. É deixar de fazer hoje, deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Entende? Quanto mais rápido você ter ação de fazer o que precisa ser feito, maiores serão os resultados da sua vida, mais rápido você conseguirá conquistar aquele resultado. Então pare de procrastinar hoje, comece a ter atitude, ter ação, saia da zona de conforto, troque a sua hora de Netflix por uma hora de uma leitura de um livro, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida em todos os sentidos. Espiritual, material, porque se você troca uma hora de Netflix por uma hora de meditação, imagina o quanto você vai conseguir evoluir em 1 hora meditando espiritualmente. Se você troca um filme que você gosta
ou uma novela ou desenho por causa de 1 hora de leitura de um livro. Imagina o quanto você vai evoluir no seu conhecimento e esses conhecimentos vão agregar para a sua vida, para o seu crescimento. Já parou para pensar? É simples, não tem nada difícil. É porque nós, muitas das vezes, fazemos escolhas erradas e dificultamos nossa própria vida, sendo que 5 anos, gente, 5 anos, se a pessoa lê, sei lá, uns 10 livros em 5 anos, imagina o quanto que aquela pessoa vai evoluir em conhecimento e ela vai se ajudar e vai poder ajudar o próximo também com aquele conhecimento, que vai fazer total diferença na vida dela e na vida do próximo também. Então, gente, esse é um recado importante também que queria deixar aqui. E tudo isso tem a ver com inteligência emocional. Porque quando você muda padrão de comportamento, você está sendo inteligente. Silvia, fica à vontade, se quiser comentar também, fica à vontade. Oi, Ezequiel, realmente você tem razão. Eu era uma pessoa que eu procrastinava muito. Eu nunca finalizava nada, né? E depois que eu comecei eu tive contato com a inteligência emocional através de um coach, né? O Jerônimo Temel, maravilhoso, e ele fala muito disso, né? E foi em algumas palestras dele e tudo. Aliás, eu super indico, pessoal, o Jerônimo Temel, um cara assim profissional ao extremo, excelente, e ele dá várias dicas de como não procrastinar, de inteligência emocional. Ele dá cursos também. E eu aprendi com ele e uso isso até hoje na minha vida. Eu coloco datas e eu planejo, por exemplo, vai lá no estúdio, eu faço um planejamento de 6 meses e coloco datas, por exemplo, março, evento de Dia da Mulher, dia tal, de tal hora a tal hora. E eu coloco datas e horas. Por exemplo, hoje no meu dia eu já sei, eu já coloquei. Acordar mais cedo, eu ponho tudo assim, mais ou menos assim. Acordo 8 horas, limpo a minha casa, tomo meu café, medito, porque eu arrumei um tempo para fazer meditação de manhã na sexta-feira, coisa que eu não fazia antes. Eu leio, vou ver a live do Ezequiel, já sei que eu tenho que ir na Eletropaulo, vou no estúdio, volto. Então, quando você coloca horários e datas, tudo é muito melhor, você consegue fazer tudo. Tá travando? Tá travando, pessoal? A Ana Andrade escreveu que tá travando. Vocês estão ouvindo bem? Como que tá aí, gente? Estão ouvindo bem? Daqui eu tô conseguindo ouvir. A Regina escreveu aqui, está bom? Tá, vou continuar então. Porque assim, quando você coloca horários e datas, você consegue ticar o seu dia, né? E sempre que você vai fazer, por exemplo, se tem uma tarefa, uma mais complicada do que a outra, porque tem, pelo menos no meu dia a dia tem, eu começo a fazer a mais fácil, porque essa mais fácil é que vai me dar força para eu realizar as tarefas mais complexas, entendeu? Então, isso eu aprendi com o Jerônimo. Eu tenho que dar aula particular para uma senhorinha que está na cadeira de rodas, que eu realmente estou dando. Para mim é difícil, então eu vou começar pelas tarefas mais fáceis, porque quando eu chegar no horário da senhorinha, eu vou estar tinindo, poxa, eu vou conseguir,
né? E então eu faço isso na minha vida, eu faço planejamento de 6 em 6 meses e procuro seguir as minhas datas e os meus horários. E confesso para vocês, gente, dá tempo de fazer tudo o que você tem que fazer e ainda dá tempo para você ter o teu lazer, que você pode dormir, você pode ver Netflix, porque eu acho que é importante você ter também o seu horário de lazer. Mas é o equilíbrio, né? E é o que a pessoa não tem. A inteligência emocional é isso. É você ter tempo para você fazer tudo, inclusive o seu lazer. É o seu lazer que também você pode ter e deve. Não sei o que você pensa disso, Ezequiel. Então, é verdade, isso mesmo. Lívia, muito obrigado pela rosa. A Regina descreveu, eu gosto de coisas bonitas. Então, Regina, a pessoa pode ter tudo do melhor, bonito, tudo que é do melhor, isso é bom. O que eu estava dizendo antes é no sentido de prioridades, né? Por exemplo, a pessoa quer ter uma casa e ela já tem uma TV boa. Aí ela pega e quer trocar a TV simplesmente porque acha que a outra é mais bonita. Aí ela deixa de comprar a casa. Eu estou falando assim de prioridades. A gente precisa ver quais são as prioridades na nossa vida. O que vai me fazer crescer mais? Economizar um dinheiro, comprar uma casa ou trocar uma TV um pouco maior pela TV que eu tiver. Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não tenho TV, não assisto, só uso notebook e celular. Mas estou dando um exemplo. Se eu tiver uma TV grande já, que já é o suficiente para casa. Aí, o que é vantagem? Pegar aquela TV, trocar numa TV, gastar 5 mil reais com a TV grandona, muito maior que aquela, se eu tenho desejo de ter uma casa. Pegar aquele dinheiro, guardar na conta, ir juntando e comprar uma casa, ou ter o luxo de ter a TV e comprar outras coisas ali por luxo e nunca ter a casa. É só um exemplo. Eu escolheria juntar o dinheiro, ter uma casa e ter um outro bem dentro de casa, uma TV no caso, um computador, um pouco inferior àquele mais caro para ter a casa no futuro. E eu escolheria isso. É lógico que vai muito da vontade de cada pessoa, né? Mas eu falo, uma pessoa, se ela tiver inteligência emocional, ela vai dar prioridade para o que é mais importante sempre. É tipo nesse sentido, entende? Então, se tiverem perguntas também, gente, fiquem à vontade. Pastor David, bom dia, namastê, tá tudo bem? Pastor David, bom dia, fique à vontade na live, tá? Olá, Ezequiel, graça e paz, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde às mulheres do Brasil. Silvia, boa tarde, feliz, parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, pastor, boa tarde. Boa tarde às meninas aí, as mulheres aí da rolagem, para minha mãe também. E saudades, Ezequiel, há muito tempo que a gente não se fala, há muito tempo que eu não venho subo aqui na sua live. Obrigado mais uma vez. Pastor David, fica à vontade, tá? Se quiser também fazer algum comentário sobre inteligência emocional ou sobre algum outro tema também, fica à vontade na live, tá? Obrigado, Ezequiel. Mais uma vez, como eu costumo dizer, eu sou um dos seus maiores admiradores, um dos seus maiores fãs, pela sua calma, sua maneira mansa de falar, de ensinar. Eu costumo dizer, né, eu trago isso para mim, que você fala mais do evangelho do que a maioria dos evangélicos. Só que você fala de uma maneira que você atrai um público que muitas das vezes os evangélicos não conseguem atrair, muito pelo contrário, os evangélicos afastam esse público.
Ezequiel, é um tema complexo, gostoso de se falar, um tema muito bacana, muito construtivo. A inteligência emocional, ela inclusive está na Bíblia, né? A Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela fala da inteligência emocional. O conjunto ali do homem e da mulher, você botou uma coisa muito interessante sobre as prioridades, né? A gente tem que botar prioridade. Você falou muito bem, eu quero um carro, mas eu não dou prioridade àquele carro, né? A pessoa às vezes vai comprar um carro, mas não pensa em tirar a habilitação. A pessoa quer comprar uma casa, mas vive gastando dinheiro com coisas supérfluas, coisas que não vão trazer a ela benefícios duradouros, só benefícios momentâneos. Agora, tem um ditado que diz, né? Mente sã, corpo sã. É verdade. Cabeça não pensa, corpo padece, né? Alguém já falou isso há muito tempo e é verdade. A nossa estrutura emocional, ela tem que estar estável para tudo o que a gente for fazer. Porque se a nossa inteligência, o nosso emocional não estiver estruturado, estabilizado, o resto desanda. Até para você comprar uma bala não dá certo. Você vai jogar a bala fora e vai ficar com papel, uma vez que é para ser o contrário. Ah, pastor, mas como a gente consegue essa estabilidade emocional? Primeiramente, a gente tem que começar com o básico de tudo, dando ênfase ao simples da vida, o que a gente já vem falando aqui há muito tempo, Ezequiel. Vamos começar de dentro, procurar ver as coisas com bons olhos. O que a Bíblia fala? O que Jesus falou? Se teu corpo tiver luz, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. A gente tem que passar a ver a vida com outros olhos, porque, como diz também em Provérbios, aquilo que eu penso é aquilo que eu trago para a minha vida. A realidade que eu crio da minha vida, a realidade física, é aquilo que eu crio na minha mente. Então vamos começar a ver a vida diferente, né? Vamos começar a ver a vida com outros olhos, apesar de tudo em volta tá dizendo ao contrário, mas a gente tem que permanecer, porque a mudança começa aqui dentro da gente. Vamos começar a ver tudo como, por exemplo, eu não vou comprar aquela televisão porque tá caro. Não, vamos pensar diferente. Olha, tá aquele preço ali, mas eu vou tentar diminuir aqui e vou conseguir comprar. Vamos mudar aqui dentro o raciocínio, o pensamento. E um dos melhores pensamentos que a gente pode ter todo dia é a gratidão. Por mais que em volta pareça a gente não ter, ou as coisas não tá do jeito que a gente quer, mas começa dentro da gente. Olha, hoje eu acordei. Quantas pessoas hoje não queriam acordar? Estou respirando. Quantas pessoas agora estão respirando por ajuda de aparelhos? E isso tudo é acrescentado na nossa vida. Agradecimento, gratidão, gratidão. E detalhe, Ezequiel, Silvia, o pessoal da rolagem, e eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de física quântica, porque Deus colocou a física quântica também aqui pra gente. Deus colocou o universo também aqui a nosso favor. Tá? Não estou falando de religião. Por mais que algumas pessoas, já sabendo disso, tragam isso para a religião, para poder atrair as pessoas, mas isso não é religião. Isso é física, é química, é o universo, né, que Deus colocou aqui para a gente. Eu costumo dizer das 4 leis, né, eu falo muito das 4 leis. A lei do homem, a lei da natureza, a lei do universo e a maior de todas, que é a lei de Deus. Ah, pastor, como funciona? Se você acorda atrasado, vai para o trabalho com compromisso, pode ter certeza que o seu ônibus vai atrasar, o seu Uber não vai chegar, tudo vai dar errado, vai chover. Mas quando você se prepara, né, um dia anterior para aquele compromisso, para aquela entrevista de emprego, para o trabalho, tudo dá certo. Você, quando acorda cedo, olha por onde começa por você. Você já preparou a roupa no dia anterior, já passou, você, né, as mulheres já prepararam o cabelo, aquela coisa, a maquiagem, né, a mulher ela é mais complexa se arrumando, né? Mas quando você já se prepara antes, aí você acorda cedo, o teu ônibus chega até antes do que você imaginava, a entrevista é maravilhosa, mas por quê? Porque você atraiu aquilo, você andou primeiro os 10 centímetros, você deu a iniciativa, né? E muitas das vezes tem essa é a lei do universo. E a lei da natureza é aquela, o vento, o sol, a chuva, o calor. Agora, quando tudo dá errado, aí a gente entra na 4ª lei, que é a lei de Deus, quando a gente ora a Ele. Né? E eu costumo dizer que Deus não existe vários deuses, né? Como algumas culturas dizem.
Deus é um só, independente da sua religião, da sua ideologia e naquilo que você acredita. É verdade, pastor David. É isso mesmo. É aquela coisa que eu falei algumas vezes também. Uma coisa é Deus com D minúsculo, outra coisa é o Deus Supremo, Criador, que é o único que é com D maiúsculo, né? Porque muitas religiões, qualquer espírito, eles estão ali, eles já chamam de Deus, né? E na verdade Deus, o Deus verdadeiro, é um só, o Criador de todas as coisas, Criador fonte. Porque até mesmo quando Jesus ele disse para os discípulos, assim, né? Vós sois deuses. Ele estava dizendo aquele Deus com D minúsculo. Porque o único Deus com D maiúsculo é só o Criador de tudo, que é o soberano, Criador dos universos. Só que muitas religiões confundem. Pega e chama qualquer ser de Deus, chama ET de Deus, chama espírito de outras religiões de Deus. Tem muita gente sem conhecimento, sem sabedoria, que confunde tudo e pensa: não, aquele ser que anda comigo é o Deus mais poderoso que tem, aquele outro que anda comigo é mais poderoso. E na verdade só existe um Deus que manda em tudo, em todos, que é o Criador, o Pai de Jesus. Solange, bom dia, fica à vontade na live, obrigado pelo presente, tá? Então, tem muita gente que nas religiões confunde tudo. Igual aqui eu falo para o pessoal dos seres de luz, só que eu deixo claro, né? Seres de luz são aqueles que trabalham para Deus, para Jesus, só que existe um Deus Supremo, que dependendo da crença chama de fonte, né? Chama de consciência universal, chama de Pai universal, só que na realidade é um Deus só, Criador de tudo, e não tem outro igual e nunca haverá, porque Ele é o único que nunca foi criado por ninguém, é o único que é eterno, não tem origem, infinito, e é a fonte de toda a existência, né? Esse Deus Criador, na verdade, Ele criou a existência, porque algo que existe, para nós aqui, é algo que é percebido pelos nossos 5 sentidos. Então Deus criou a própria existência porque Ele é anterior ao tempo e ao espaço e anterior a tudo que existe. Deus ele é antes de toda partícula, de toda molécula, de todo átomo, de todo vácuo quântico, antes do bóson de Higgs, antes de toda energia. Ele é o Supremo. Então, com a nossa capacidade aqui humana, intelectual, jamais conseguiremos definir verdadeiramente quem é Deus na sua essência, né? A gente consegue, assim, tentar imaginar como humano, mas toda vez que nós tentamos imaginar Deus como humano, já estamos errando. Porque Deus, ele é algo que está acima do nosso intelecto. No próprio Salmos, eu acho que é Salmos que escreveram assim: os nossos pensamentos são baixos, os pensamentos de Deus são altos. Fiquem à vontade, pastor David e Silvia, fiquem à vontade, tá? Na live.